Oi, pessoal, tudo bom? Bom, vamos aqui para o último exercício, né? Exercício 4 da lista do professor. É, Primeira coisa que talvez quem tenha tentado fazer viu que está um pouco diferente, né? Principalmente nessa questão B, em que ele pede aqui para fazer um modelo considerando o LN de preço, mas na resolução o B ele está bem diferente, né? Ele faz uma outra regressão, só que considerando, né, o que parece que ele fez aqui foi aquele processo de Box-Cox, então não é o LN do preço, mas tudo bem, a gente pode fazer os dois aqui. Bom, então, exercício 4 basicamente ele dá aqui uma base de dados para a gente, né, com algumas características de imóveis, 134 imóveis. Ele chama né, variáveis intrínsecas, né, características intrínsecas, essas daqui, né? Área, dormitório 1 e 2, banheiro 1 e 2, vaga 1 e 2. São as variáveis. Só que ele também dá outras variáveis que ele chama de sociodemográficas, né? Que são essas daqui, renda familiar, população, né, escolaridade, etc. E aí no final ele pede, né, efetuar uma regressão em que o preço seja, né, a variável dependente das características intrínsecas. Ou seja, o que que ele quer? Ele quer que a gente faça aquele modelo de regressão com a variável preço sendo a dependente e as demais variáveis intrínsecas sejam as variáveis independentes, tá? Ah, bom, então vamos lá. Ele deu, né, vamos fazer aqui primeiro importar aqui o banco de dados. O professor já forneceu, que é esse imóveis. Vamos fazer aqui o nosso log using. Vamos pegar aqui o caminho todo para poder fazer o log using. Acho que é até bom repetir assim, porque eu até gosto de repetir o máximo possível que eu conseguir aqui das questões. Então vamos colocar aqui um nome, sei lá, resposta 4. Ponto log. Legal. Bom, então vamos lá. O que ele quer primeiro é um modelo de regressão que tenha preço, né, como variável dependente, e as demais intrínsecas como independentes, que é a área, dormitório 1, dormitório 2, banheiro 1, banheiro 2, vaga 1 e vaga 2. A gente roda aqui o modelo. De novo, na prova, provavelmente ele já vai dar essa tela aqui pra gente. E aí, a partir daqui, ele vai pedir, monte o modelo de regressão. Bom, como monta o modelo de regressão? Então, vou ter que escrever modelo de regressão. Ele vai ser preço, né, igual a constante, que é o intercepto, mais. E aí vai fazendo um por um, né? A gente pode fazer de cima para baixo. Primeira variável, primeiro, né, coeficiente vezes primeira variável. Ó, a segunda é menos, né? Vou colocar mais então. Menos essa vezes segunda, dormitório, menos essa terceira, vezes dormitório 2 menos esta vezes banheiro 1 mais esse coeficiente vezes banheiro 2 mais esse coeficiente vezes vaga um mais esse coeficiente vezes vaga 2. Tá? Então, esse é o modelo de regressão. Legal. Então, por exemplo, vamos supor que depois ele fala assim, após estimar o modelo, calcule.
o preço do imóvel com base em área igual a, sei lá, 100 metros quadrados, dormitório igual a um, dormitório 2 igual a zero, banheiro um igual a um, banheiro 2 igual a um, vaga igual a um, vaga 2 igual a zero. É só substituir aqui os valores e calcular quanto que seria o preço desse imóvel com essas características. Beleza? Bom, e só para a gente, né, fazer igual a gente estava fazendo nos outros vídeos, vamos ver aqui os demais itens que vão ser importantes para a gente poder seguir para outro exercício. Ó, o r quadrado, então a gente vê aqui que o r quadrado ele vai ser esse número, que é 92,01%, né? A gente poderia falar, né, que o r quadrado ele demonstra que o modelo possui um bom índice de predição. Estou fazendo bem resumido, né? A gente falou bastante nos outros vídeos, né? Depois vocês deem uma olhada nos demais para ver, né? Como a gente detalha um pouquinho mais, só para a gente ser mais objetivo. E o prob, probf, ele é menor que 0,05. Isso significa que pelo menos uma das variáveis dependentes é esta- estatisticamente significativo. Legal. Bom, e a gente tem 134 observações, né? Caso ele pergunte também. Os intervalos de confiança, né? Lembrem sempre que do lado esquerdo é o intervalo inferior, e o da direita o intervalo superior. De novo, caso ele peça, né? A gente pode montar o mesmo modelo de regressão, só levando em consideração essas colunas. Então, quando for inferior, começa aqui na constante, e aí depois vai fazendo para cada uma das variáveis. Legal. E aí, para a gente poder ver quais dessas variáveis são de fato significativas ou não, a gente pode avaliar aqui essa probabilidade, né, de relevância do t. E aí, lembrando, tudo que for menor que 0,05 a gente considera como relevante, tá? A gente já vê aqui que área é relevante, dormitório um não, 2 não, banheiro um não, banheiro 2 parece relevante. Esse fica quase, né? Vaga 1 tá quase relevante, mas vaga 2 não. E a constante, nesse caso, não é significativa, mas a gente sempre, né, considera no modelo. Então, é, vamos voltar lá na pergunta, porque ele fala, né, para a gente efetuar a regressão dos preços nas características. Então, se for só para a gente poder estimar o modelo, a resposta basicamente seria essa aqui. Legal. Aí na B ele fala, né? Estime o mesmo modelo, agora levando em consideração o ln do preço como variável dependente e avaliar qual a especificação para regressão múltipla. Como comentei, tá diferente, né? Porque aqui ele fala para fazer o ln e na resposta ele fala outro jeito. Vamos fazer primeiro como ele comentou aqui, e aqui a gente vai entrar um pouco no achismo. Eu não sei se está certo como eu vou fazer, mas, né, vendo aqui no chat GPT, ele fez assim, e e me parece que está correto. Porque o que que eu estou entendendo, né? Ele quer só que basicamente a gente transforme a variável, tudo que for preço em ln, né? No log neperiano, e as demais variáveis continuam como estão. Pelo menos eu entendo que é isso. Eu não sei se ele quer transformar todas, né, em ln. Me parece que não, senão talvez ele falasse. Mas vamos transformar aqui em ln a nossa variável. Então a gente volta aqui no stata.
Então, para o B. Como que a gente transforma essa variável em ln? Basicamente, fazendo gen, aí a gente dá um nome para a variável, vou chamá-la de ln underline preco, igual a ln da variável. Ln preco. E aí, se vocês verem aqui do lado direito, ele criou aqui no finalzinho uma outra variável, esse ln preco. Se vocês forem numa base de dados, vocês vão ver que o Stata criou mais uma coluna, que basicamente é o quê? Aplicar o ln em cada um desses preços aqui. Tá? Então ele foi aplicando o ln e trouxe para cá. É isso que eu entendi que o professor quis dizer. Bom, então é basicamente gerar o ln e depois fazer o modelo de regressão. Depois ver as especificações que são aquela, o R quadrado, né? O que é relevante ou não para o modelo. Então vamos lá. Reg, e aí ln de preço e as demais variáveis dependentes, que é a área, dormitório, banheiro e vaga. Beleza. Bom, vamos montar aqui, né? Então, preço underline ln vai ser a constante mais essa vezes área mais esse coeficiente vezes dormitório um mais esse coeficiente vezes dormitório 2 menos esse valor vezes número um mais esse coeficiente vezes número 2 mais esse vezes vaga um e menos esse vezes vaga 2. Então, esse seria um modelo de regressão com preço avaliado em NLN. E a gente pode fazer a mesma análise, né, que a gente fez aqui em cima. Deixa eu até copiar essa descrição aqui para o A. Bom, então aqui a gente pode ver, por exemplo, né, o R quadrado, ele é 0,9608, então 96,08%. E a gente pode falar, né? No modelo de regressão com a variável pendente preço em ln, obtivemos um aumento do R quadrado, o que demonstra que a regressão com ln do preço explica melhor, você vê, a regressão com ln do preço, as variáveis explicativas ou independentes explicam melhor a variação da variável. É um monte de palavra aí parecida, né? Mas eu acho que deu para pegar a ideia, né? Então é isso. Como o R quadrado é maior, né? Quer dizer que essas variáveis aqui, explicam melhor a variação do preço. Então quer dizer que elas se aproximam mais, né? Se a gente trocasse aqui as variáveis dependentes por valores, né? Tentasse prever o preço, ele estaria mais próximo da realidade do que o sem o LN. Ah, em relação ao ProBF,
temos que ele é menor do que 0,05, portanto, com 95% de nível de significância, é, pelo menos uma das variáveis explicativas é estatisticamente relevante para o modelo. Então, se a gente olhar aqui, realmente a gente tem, né, algumas que são relevantes. Então, a área é relevante, né, porque é menor que 0,05. Dormitório não, é maior. Dormitório 2 é menor. Essa quase, né, mas é um pouquinho maior. Banheiro 2 continua, né, menor. Ó, vaga um entrou, hein? Vaga um é menor, vaga 2 não. Ó, até a constante ficou significativa com um LN, tá? Bom, então eu entendo que essa seria a resposta do exercício 2, tá? Não sei se vocês concordam ou não, até aproveitem e deixem nos comentários o que que vocês acham. Lembrando que eu estou fazendo junto com vocês aqui a matéria, então a gente tá se ajudando. Beleza. Mas aí eu queria também ver com vocês como ele fez na resposta, porque pode ser que ele peça algo. O que que ele fez aqui na B da resposta? Ele estimou o modelo com as variáveis lá que ele chamou de intrínsecas, mas também com as socioeconômicas. Olha, ele trouxe renda, escolaridade, etc. E estimou a regressão. Então a gente pode fazer a mesma coisa. Vamos lá. Só a título de curiosidade mesmo. É, curioso, curiosidade. Então vamos fazer a regressão de todas, né? A área, preço, dormitório, banheiro, vaga, renda, população, domicílio e essa última aqui. Beleza. Bom, e a gente poderia montar um modelo de regressão, né? Então o preço seria todas essas variáveis aqui, tá? Eu não vou fazer porque vai demorar muito, mas acho que vocês conseguiriam montar, né? Pega a primeira aqui, a constante, o intercepto, e aí vai somando e subtraindo cada coeficiente multiplicado pela variável, tá? E também a gente poderia ver, né, o R quadrado, ó, o R quadrado é 94%, pelo menos uma das variáveis é significativa, né, a 95%. A gente vê que tem, ó, área, banheiro, vaga, tá? E a gente poderia também explicar isso. O que mais que ele fez aqui? Então, ele estimou o modelo. Ah, a gente nem comparou, né? Mas a gente pode comparar a regressão dele com a nossa. A regressão dele deu 68. hum, Ah, tá. Não é essa. É essa aqui, né? Na verdade, ele nem falou, porque o que que ele fez aqui? Vamos fazer isso aqui também. Depois de estimar o modelo, o professor viu que não tinha. Ele não falou para a gente fazer isso, mas, né, de novo, ele pode ser que ele fale na prova. Como tinha algumas variáveis que não eram significativas para o modelo, ele tirou essas variáveis e rodou o modelo de novo, né? Então, só com as variáveis intrínsecas. Então vamos fazer isso também. Ah, aqui eu vou fazer rápido, tá, pessoal? Mas depois, se vocês tiverem dúvida, vocês me avisem. Como é que tira, né? Ele usa aquele stepwise. Então, stepwise, aí a 95% de confiança, a gente vai tirar as variáveis que não forem significativas. Então, preço, área, dormitório, banheiro e vaga. Aí, o que que o Stepwise fez, né? O Stepwise pegou esse modelo de regressão e já tirou o que não é significativo, e deixou só o que é significativo. Então, aqui a gente já teria um novo modelo, né? Então, novo modelo
apenas com as variáveis explicativas significativas, que são as intrínsecas, né? Intrínsecas, que seria preço igual a. Aí aqui é só montar um modelo, tá? Também algo que a gente já fez algumas vezes. Tá? Então, o modelo basicamente seria esse aqui. Estou montando isso aqui só para a gente poder comparar com o do professor. Ó, é área e banheiro 2. Banheiro 2. Aí a gente tem, né, o R quadrado, 91%. A gente vê que realmente continuam significantes nessas variáveis. E ó, o nosso modelo ficou 68 e o dele ficou. Aqui ele explica, né, que ele fez exatamente isso, né? Ele viu que as variáveis explicativas, algumas não eram é, si- estatisticamente, né, significativo. E aí ele tirou pelo stepwise, ó, deu 68, 198, 198 e 863. 863, legal. E na B, depois que ele estimou o modelo, ele fez a mesma coisa. Ele rodou o stepwise e tirou o que não era significativo. Então, vamos para a gente poder fazer igual ele fez. Vou rodar aqui de novo. Então é o stepwise. Na verdade, é essa aqui. É o step. Opa, roda de novo o stepwise. É o stepwise, só que ao invés de pegar só essa daqui, eu vou pegar todas as variáveis. Então, reina, meio. Então é isso. Ele foi lá, pegou o stepwise, rodou, tirou as variáveis que não eram significativas, né? Por exemplo, dormitório 1, dormitório 2, e aí ele foi, tirou e chegou nesse modelo final. Dormitório 2, na verdade, ficou. Olha que interessante, né? Ele não era nesse modelo significativo, porque ele é um pouco maior, né, que 0,05, mas no final ele, depois que foram tirando outras, ele acabou ficando. Tá? E aí depois poderia montar um modelo que é a mesma coisa, né? Seria esse novo preço com a constante mais as coeficiente vezes as variáveis. Tá, ó, ele rodou aqui, né? É o mesmo, ó, R quadrado 9372, R quadrado 9372. E depois ele rodou ainda também o Boxcox, né? Que é esse BC. Vamos rodar aqui também. BC SQ 0. E aí, né? Posso falar BC preto igual a preço. E aí ele roda aqui, ele faz a melhor transformação, né, possível para essa variável. Lembrando que é isso, né? Se a gente fosse ver a distribuição aqui da variável preço, provavelmente ela não tá tão bonitinha assim, né, para ser uma normal. Ó, realmente ela tá bem diferente de uma normal. Agora vamos rodar essa BC underline. Ela tá meio ruim ainda, mas ela ainda tá melhor que a outra, pelo menos, né? Não tá tão, na verdade, não tá nada normal, né? Mas é a melhor distribuição que ele conseguiu fazer para essa variável. Mas ele fez isso, ele rodou esse boxcox e depois rodou a regressão de novo. E aí a gente pode pegar aqui, né, a reg da nova variável boxcox e aí as demais variáveis explicativas. Vamos fazer aqui rapidinho.
Ele rodou e aí traz esse resultado estranho aqui, né? Porque ele não conseguiu, né, rodar, né, um modelo de regressão. Você vê que, na verdade, o único que ele trouxe foi a constante, né? Então é como se o próprio modelo fosse a constante. É, ele explica, né, o porquê, né, que não teve esse retorno, né, não teve uma forma funcional, né, tipo, ele não conseguiu transformar aquele modelo numa regressão adequada. E aí, no final, ele acabou trazendo aquela última regressão que a gente fez, né, sem ser essa do Box-Cox. Né, ele pegou essa daqui, ó, que foi a última que a gente fez, só removendo mesmo com o Stepwise. Então, sei lá, se na prova ele, por exemplo, der, falar assim, a gente foi lá, rodamos um box-cox na variável, rodamos uma nova regressão e trouxe esse resultado. Interprete. O que você vai falar? Você vai falar que não foi possível estimar o modelo com, com essa aproximação aqui do box-cox. Não foi uma boa aproximação, não foi possível chegar numa normal e, por conta disso, o melhor modelo continua sendo o modelo de regressão linear realizado removendo as variáveis que não são significativas a 95% de confiança. Que é mais ou menos isso que ele fala aqui no texto. Hum, bom, eu acho que é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Então, de novo, a resposta B está diferente, né, do professor, mas a gente conseguiu fazer várias formas aqui, porque eu acho que o máximo que ele pode cobrar é essa questão mesmo de remover, né, essas variáveis. Tá bom? Ah, eu sei que foram vídeos bem informais, né, digamos assim, mas eu realmente espero que tenha ajudado vocês. Eu vou ver se eu tiver um tempinho amanhã, eu explico um pouquinho como fazer a transformação de dummies. Talvez ele peça alguma coisa porque ele fez na lousa, não acho que nem tem no material que ele colocou nos slides. Vou ver se amanhã eu consigo explicar um pouquinho como fazer essa divisão de variáveis dummies, explicar um pouquinho de teoria também, se der. Fazer um vídeo aí rapidinho de uns 20, 30 minutos no máximo. Mas não prometo nada, tá, pessoal? Que eu tô tentando estudar, trabalhar, que já não é fácil. Beleza? Valeu, pessoal. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.